Esta é uma associação de antropologia. Por que vocês estão um pouco relutantes em estudar a antropologia? Isso se deve a que não são daqui. Mas como vêm de seus respectivos países de origem? Como vamos ficar nós perante as autoridades? Como vamos ficar perante o governo, no dia que nos mandarem da Secretaria de Educação um investigador, para ver que classe de antropologia é a que estamos ensinando? Como vão ficar vocês perante a Secretaria de Educação? Por que não querem estudar vocês a antropologia? É a antropologia que lhes vai abrir as portas na Europa, e no mundo inteiro. Por que a antropologia é respeitada mundialmente? Por que não querem estudar vocês a antropologia? Vocês dizem, sim, estudo a psicologia, mas a antropologia, não. Se a antropologia é a que estamos necessitando, por que necessitamos ficar bem perante o governo, perante as autoridades? Esta é uma associação de antropologia. Qual é a nossa antropologia? Onde está? Já lhes escrevi um livro, o livro de A Doutrina Secreta de Anarrak. Quantos o estudaram? Ou é que querem que lhes escreva outro? Falem-me com franqueza, já lhes escrevi um e espero que o tenham já todos vocês dominado, que o sabem de capa a capa, não é certo? Ou não o estudaram? Item estudante. Mestre, e esse livro, não está muito difícil? Item mestre. Difícil? Então o que, é o que querem? Não são acaso missionários? Não estão para estudar? Em Guadalajara ditou-lhes um cursilho, mas isso foi coisa rápida, isso foi como para fazê-los missionários, diríamos, a vapor, sim missionários a vapor, em um cursilho de 3 meses. Agora tem que preparar-se, a preparação se necessita. Aí temos a obra de Lopes Portillo, Quetzalcoatl. Necessitam comprá-la. Por quê? Porque nos convém. Precisamente nos convém, porque vocês devem saber a obra de Lopes Portillo de capa a capa, de memória, para perante as autoridades ficar bem, perante os povos, perante os governadores, perante os secretários de Estado, vocês necessitam ficar bem, isso é óbvio. Tem que ter as autoridades aqui, na palma da mão, contentes. Estamos ditando às quartas-feiras na terceira Câmara uma cátedra de antropologia agnóstica. Estão-se datilografando essas lições e estão-se enviando. Bom, o outro problema, pois, é que M está disposto também a seguir trabalhando como sempre. Então agreio que tem que tomar é o benefício. Nosso irmão M diz que ele as mimeografa, não custa um centavo, gratuito para todos. Nosso irmão M diz que ele, pois, faz todo o trabalho que ele tem que fazer, qual é? Colocar as lições em ordem como devem ser colocadas, arrumar a questão ortográfica e gramatical, a dicção, etc. Porque uma coisa é uma conferência falada e outra coisa é uma conferência já escrita, esse é um trabalho dispendioso que ele está fazendo a favor da grande causa. Então está resolvido o problema. O que importa é que chegue a lição a cada estudante. Necessitamos que agora, ao terminar esta reunião que é tão importante, no livro da instituição se registre a direção pessoal de cada um dos irmãos aqui presentes, para bem da grande causa, agora mesmo, nesta junta. Bom, vamos a outro aspecto que também é muito importante, rogo aos irmãos coloquem a devida atenção. Item estudante. Venerável. Item mestre. Vamos ver, toma a palavra, item estudante. Item mestre. Obviamente, o trabalho sobre si mesmo é o fundamental, eu não o nego, e sem isso não se consegue nada, rogo silêncio. O trabalho sobre si mesmo é básico. Mas há irmãozinhos que não querem falar senão sobre a pura psicologia, de dia, de noite, à madrugada, ou seja, dão sempre as mesmas lições de psicologia às pessoas, e o que acontece? Que a longo prazo a gente vai se cansando e se vai, enjoam-se e não voltam. Então, há que estabelecer a variedade no ensino. Obviamente assim é. Porque se há um dom nada mais que uma mesma matéria e todos os dias a mesma, e pela manhã, a mesma, e à noite, a mesma, a longo prazo chega o momento em que já não volta. Façam vocês o ensaio com a comida, pela manhã, a mesma comida, os mesmos feijões, os mesmos arrozes, a mesma coisa, a hora do jantar o mesmo,
E no café da manhã o mesmo. O que sucede a longo prazo? Cansam-se, e vão buscar outro lugar onde comer. Bom, assim é com o ensino. Há que ensinar de tudo. Há que ensinar às pessoas os estados jinas, ensinar-lhes a saírem astral, ensinar-lhes astrologia. Ensinar-lhes de tudo para que não se cansem, porque então não voltam. Isto não significa que se deixe de ensinar o trabalho sobre si mesmo, isso sim há que dá-lo, pelo menos uma vez por semana há que dá-lo, mas além disso há que dar-lhes outras coisas. Através do ensino muitos estão se embotelhando em Gurdjieff ou Ouspensky, e já não querem sair daí. E estão se tornando mais gurdjieffistas que Gurdjieff, como se fosse Gurdjieff a única palavra. Se Gurdjieff não é mais que um principiante nestes estudos. A doutrina de Gurdjieff é incipiente, completamente incipiente. Se ficam embotelhados ali não vão avançar jamais. Tenham em conta que agora vamos lhes entregar Pisti Sofia, e ali é onde vocês vão se dar conta de que Gurdjieff é tão somente o jardim de infância. De maneira que não fiquem embotelhando em Gurdjieff. Está bom para uma documentação, mas não para ficar embotelhados aí. O ensino é mais grandioso. Vamos lhes entregar Pisti Sofia e ali está todo o corpo de doutrina de Jesus de Nazaré, tal como ele o entregou no Monte das Oliveiras. Estou terminando o trabalho. No primeiro semestre do ano que vem lhes entrego Pisti Sofia, para que em vez de estarem embotelhados em Gurdjieff, estudem a Jesus de Nazaré, que é mais profundo, mais prático e mais transcendental. Assim, irmãos, que não deem a mesma comida a gente todo dia. Há necessidade de revisar um pouco o plano de estudos ali também, na sede patriarcal. Bom, mas isso fazemos depois lá. Nós, hoje estamos com os missionários nacionais e não vamos nos pôr a revisar todo o plano de estudos aqui, porque amanhece. Creio que os irmãos têm vontade de ir dormir, e com razão, e sobretudo se vão madrugar para ir a Teotihuacan. Assim que, irmãos, reflitamos um pouquinho. Há que dar um ensino variado à sua gente, não o mesmo prato porque não voltam. Lembrem que a escola de Gurdjieff não tem senão grupinhos de 3, 4, 8 pessoas, 10, 12 quando muito. Por quê? Porque como não falam senão do mesmo, e da mesma questão psicológica, a gente aborrecese, vais e não volta. Aqui na instituição há alguns irmãos instrutores que estão cometendo esse erro e como consequência já está retirando-se um grupo, já retiraram já alguns. Dizem, desde que chegamos à primeira câmara, à segunda câmara, é a mesma coisa, a questão da psicologia e o trabalho sobre si. Mesmo. Não, ensinam nada mais. Se tem um programa mas não nos ensinam nada. Bom, já há queixas por aí. E se continuamos assim, estilo Gurdjieff, não volta ninguém, se nos vai a gente. O interessante não é somente atrair gente, pescar gente, o interessante é saber conservá-la, não perdê-la. Temos que variar um pouco o cardápio, porque de outra forma perdemos a gente, ficamos sem a gente e nos namolamos. Vamos dar-lhes o ensino do trabalho sobre si mesmo, fundamental, quando muito uma vez por semana, ou em uma cátedra, mas disto vamos lhes meter de tudo. Inclusive aqui ensinar-lhes botânica, que saibam botânica. Já mandei a impressão em Santo Domingo, em El Salvador, na Colômbia, na Venezuela, meu livro intitulado Medicina Oculta e Magia Prática, corrigido e aumentado, com uma enorme quantidade de fórmulas para curar doenças, e com fórmulas totalmente novas e desconhecidas para meter o corpo físico na quarta dimensão, para viajar no tempo, ou seja, fórmulas de alta magia para invocar aos anjos, para materializá-los fisicamente, etc. Somente pus uma advertência, às pessoas que tenham medo, favor de não se meterem nesta classe de invocações porque poderiam morrer instantaneamente, isso é tudo. O que ias dizer? Item estudante. Estão interessados, mais que tudo, na cultura maia, na cultura na rua, item mestre. Bom, antes de tudo, temos que ser ordenados. Já dominas da doutrina secreta de Anahata? Já conhecem vocês toda a ciência dos Nahuas? Estão aqui em pleno Vale do México, já conhecem vocês a cultura teotihuacana, o que há aqui, hein? Ou não a conhecem? Receberam as lições que lhes deu nosso irmão VM. CH? Ou não as receberam?
Isso é, não conhecem a questão dos Nahuas, e vivemos aqui precisamente no Vale do México, e já querem vocês conhecer a cultura de Mesoamérica, a cultura maia? Vamos por ordem. O dia em que vocês dominarem a doutrina secreta de Anáhuac, o dia em que vocês dominarem os temas que lhes vai ensinar aqui VM. CH. Em questão de Nahuas, o dia que vocês conhecerem algo mais do Nahua e já tenham uma informação completa, podem ir investigar os maias, porque de outra forma, nem vão conhecer os Nahuas, nem vão conhecer os maias. E agora, isso é uma parte, mas passemos a outra questão, a vocês, verdadeiramente, se os podem trombar se não conhecem a antropologia agnóstica científica. Porque está bem que tenham informação sobre a cultura na rua, etc., ou dos maias, ou o que seja, mas se vocês não conhecem a antropologia agnóstica científica, se os trombar, se os bailam, essa é a crua realidade dos fatos. Está bem ter informação da cultura, mas se não conhecem a parte científica, repito, se os trombar. Por isso é que é importante que vocês recebam as lições que se lhes estão dando de antropologia científica agnóstica. Nessas lições, pois, vamos atacar duramente a antropologia materialista. De maneira que vocês conhecerão através da polêmica contra a cultura antropológica materialista, os alicerces de tal cultura e verão que não resiste uma análise de fundo. Mas essa preparação a necessitam. Chegará o dia em que, verdadeiramente, vocês tenham uma preparação como para que já possam entrar a investigar os maias. Mas estamos aqui, no Vale do México, e aqui é o dos Nahuas. O que sabem vocês dos Nahuas? E já queremos ir-nos para lá, para Yucatán, para Guatemala, ou para Guatepeor? Não, estamos aqui, realmente, ele não vai ser o Paganini desta vez, porque a questão econômica não deixa de estar dura. Cada um paga suas cotas e ele lá lhes dá as cópias. Item estudante. Item mestre. Mas se aí tem a VM. E ele lhes está oferecendo a ilustração do idioma náhuatl, dos vocabulários náhuatls, aí o tem. Por certo, que adotou como filha uma menina que é na rua, sem mistura de sangues e que fala o náhuatl. Assim pois, por que se preocupam? Se o temos nomeado instrutor é devido a que é especialista disso, para que lhes ajude a esclarecer todas essas questões, então, por que se preocupam? Item estudante. Item mestre. Não pensemos em livros que os vão extraviar. As lições se podem mimeografar e fazê-las chegar a todos. Creio que essa ideia é muito boa. Item estudante. Item estudante 2. Item mestre. As diferentes nações. Vêm os irmãozinhos com a lembrança de que, eu sou Venezuela, eu sou Bolívia, eu sou Argentina, eu sou Colômbia. E chegam aqui e dizem, bom, e eu o que tenho que ver com a cultura que tem essa gente mexicana por aqui? Lá eles, eu sou equatoriano ou sou chileno. Isso é, precisamente, o que está prejudicando, não? Se vocês estão aqui, vocês são mexicanos. De onde têm sacado que vocês são equatorianos? De onde estão sacando que vocês são colombianos? São lembranças que vocês têm na mente. Por que vocês estão respirando o ar daqui, estão comendo a comida, pois, daqui, estão bebendo a água que há aqui. Logo, a lembrança que vocês têm de seus países de origem, não é mais que uma lembrança que vocês estão carregando na mente. Depois de 7 anos mudam todos os átomos do organismo, já não lhes fica nenhum átomo da terra de onde vocês se creem originários. Essa coisa há que deixá-la de lado, e pensar vocês que estão em um verdadeiro Egito aqui no México. Porque em realidade de verdade, que a cultura autóctone mexicana é cobiçada pelos alemães, pelos franceses, pelos ingleses. Há muita gente alemã que estudando a cultura na rua, as culturas zapoteca e tolteca, e se encontram no museu investigando, e por todas as partes. Como dizia Krumheller, enquanto os mexicanos vão para a Índia estudar aos hindus, nós os alemães nos viemos ao México, e aqui encontramos a verdadeira sabedoria. Há que atualizar-se, saber que estão aqui, isso é o importante estudar o que temos aqui. Aqui temos uma portentosa sabedoria, pois vamos estudá-la. Não estão vocês no Equador, nem no Peru, estão aqui há que estudar o que temos aqui. Há que nos atualizarmos,
Isso é o que se necessita, meus caros irmãos, deixar de lado esses preconceitos que estão causando bastante dano. Porque nossa instituição é fundamentalmente antropológica e temos que nos colocar à ordem do dia. Assim, pois, nosso irmão VM. CH. Vai investigar, vai estudar, vai pesar bem como se vai organizar a questão dos cursos de Nahuatl por correspondência, enviando as lições a todos os missionários. E por outra parte, o tenente-coronel MRT. Oferecesse de bom coração, de boa vontade para editar em seu mimeógrafo a antropologia científica. Nosso irmão G vai dedicado a compendiar, a corrigir os defeitos ortográficos, a arranjar, enfim, tudo relacionado com as conferências orais da antropologia científica para editá-las. Cada um faça o que puder, mas faça algo. Creio que, ou me parece que agora sim devemos ir deitar, a sono.